Olá, voltamos com o Univesp Explica e hoje estamos batendo um papo super gostoso com as docentes da Univesp sobre o nosso curso de pedagogia. Pois é, então anteriormente a gente conversou um pouquinho sobre o perfil do pedagogo, né? O que o pedagogo precisa gostar para fazer pedagogia? E aí a professora Célia explicou para a gente, dentre várias coisas, falou muito sobre o encantamento pela profissão, falou bastante também sobre a possibilidade de trabalhar com crianças ou não, e a importância da gente ser aquela figura que vai representar e que vai agir junto com a família na construção social e na formação deste aluno. Óbvio, também uma pessoa, e ela falou bastante, e essa é uma das coisas que mais me encanta também, o pedagogo é uma pessoa que estuda muito, né? Quanto mais ele conhece, mais ele se encanta pelo saber e mais ele tem condições de trabalhar numa sala de aula ou até mesmo na gestão, né, gente? E aí depois a professora Mônica falou um pouquinho sobre o nosso currículo, ela explicou como a gente criou a matriz curricular da Univesp, a importância de algumas disciplinas, falamos também da Univesp, que tem utilizado no seu currículo a tecnologia não só como uma disciplina transversal, ou seja, não só como um assunto que vai passar por todas as disciplinas, mas que também existem disciplinas específicas que vão ajudar o pedagogo a usar a tecnologia no seu dia a dia, na prática de ensino. E agora, né, nós vamos falar sobre 3 temas que são super importantes, que mencionamos no bloco anterior. Então, nós temos as disciplinas, dentre as disciplinas, nós temos alguns componentes, alguns conteúdos específicos, né? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho, né, sobre o estágio. E toda vez que a gente fala sobre o estágio, o nome que vem à mente é professora Célia Haas, né, Célia? É isso mesmo. Eu penso que talvez porque eu gosto muito, né, Simone, do curso de pedagogia e desse comprometimento com a atuação na prática, digamos, né? Assim, você precisa ser um estudioso, você precisa estudar muito, mas você também precisa ir lá e ver como é que isso tudo acontece. E esse é o espaço privilegiado do estágio. É onde você vai para a sua ação e olha e diz assim, nossa, olha o que eu aprendi aqui, isso faz sentido aqui, não, eu preciso estudar mais um pouco para eu entender melhor essa dinâmica dessa relação professor-aluno, dessa relação de gestão, quer dizer, como é que eu faço isso? E no curso de pedagogia, os alunos cumprirão, porque isto faz parte da diretriz curricular do curso, 400 horas de estágio. Não é? Se você pensar que o curso de pedagogia está formando o professor para educação básica e a educação básica em dois pedacinhos dela especificamente, um que é a educação infantil e outro que é ensino fundamental, primeiros anos, né? Então você precisa compreender que o estágio que você vai fazer será nestes 2 nichos, né? Nesses 2 espaços de formação. E aí, claro, você não fará um estágio só de docência, você fará um estágio de docência e de gestão para cada um desses espaços. Então, você terá 400 horas para cumprir destas, 100 na docência e educação infantil, 100 na gestão da educação infantil, 100 na docência do ensino fundamental, primeiras séries, os primeiros anos, e 100 na gestão da educação infantil dos primeiros anos. Esta é a lógica do estágio e é fundamental que o estagiário, que o aluno de pedagogia vá para esses espaços para aprender, não é? Para aprender como é que ele elabora o que ele está estudando e colocando isso em prática. E veja que interessante, Simone, neste momento da pandemia, como é importante o curso de formação de pedagogo da Univesp, não é mesmo? Porque o pedagogo da Univesp já tem as disciplinas que o qualificam para atuar neste mundo virtual. E veja, os nossos alunos de pedagogia estão fazendo estágio neste momento e neste universo virtual e eles estão preparados para isso. Não é lindo?
eu fico muito feliz de ver como é que a gente está conseguindo preparar o nosso aluno para este mundo contemporâneo, como você disse, não é? E aí, Célia, eu gosto quando você fala como é lindo, você usa palavras assim, lindo, encantamento e amor. E aí eu vou voltar um pouco para o estágio, porque fica aquela história, ai, chegou a hora do estágio, né? É como se fosse um dia de prova. A gente às vezes ouve isso do aluno, e não é isso, né, Célia? Não O mesmo. estágio é uma possibilidade muito rica do aluno poder trocar com alguém mais experiente numa escola, não é verdade? Exatamente. É assim, é o momento que ele pode ver o que ele estudou e colocar, ver como acontece na prática. E é o momento também de ele ir desenhando, construindo para ele mesmo o seu perfil de docente ou de gestor, ou de qualquer, né, ou do pedagogo. Ele pode dizer assim, não, eu não quero ser assim, eu quero ser assado, eu quero fazer isso diferente, porque eu estudei para isso, porque eu me preparo para ser um professor qualificado. Então, veja, o estágio é um momento que você vai construindo a sua identidade de docente. Então, não é mesmo a hora de prova, é a hora de você desfrutar e ir construindo o que você quer para a sua vida profissional. Não é? Veja, isso nós estamos falando do espaço de escola. Depois, uma outra hora, a gente pode falar das inúmeras alternativas do pedagogo, mas, fundamentalmente, o pedagogo precisa, deveria ou poderia ser um ótimo professor. Isso já faria um grande bem a todos nós, não é mesmo? Com certeza. E aí, Célia, você falou, eu lembrei do meu estágio, né? Não vou falar quantos anos atrás, porque senão as pessoas vão começar a calcular a minha idade. Mas eu lembro claramente do meu estágio, eu lembro que eu assistia às aulas e que eu participava das reuniões pedagógicas nas escolas, e aí eu lembro que eu falava assim, nossa, eu já vi isso, a minha professora já deu esse conteúdo, por exemplo, quando a gente falava de disciplina, indisciplina, uma série de coisas sobre dificuldade de aprendizagem, e aí eu lembro que eu falava, peraí, porque a gente não vai lembrar do conteúdo, às vezes, tão de imediato, vai depender ali das memórias e anotações. E eu lembro que eu ia buscar nas minhas anotações, que naquela época eram fichinhas, né? Eu ia lá nas minhas fichinhas, né? Os meus resumos, e falava, tá aqui. E aí, eu lembro que eu lia, e aí quando eu ia para a escola, às vezes eu conversava com a professora, e a gente discutia o que dava para aplicar e o que não dava. Então, assim, é uma experiência incrível, desde que a gente esteja aberto para essa experiência. Lembrando que aprendizagem, né, o movimento da aprendizagem, ele começa com a gente, com o ensino, mas começa com a sua abertura, enquanto aluno de falar, eu quero. E esse querer é um impulsionar, né, Célia? Exatamente. E isso é fundamental de reconhecer. Agora você estava falando, eu estava retomando, pensando de novo no momento que a gente vive, não é, Simone? Veja, quanta contribuição o aluno estagiário da pedagogia pode levar para a escola agora, não é mesmo? O aluno da pedagogia da Univesp, ele tem instrumentos, ele estudou a questão da educação à distância, as possibilidades do material, os recursos tecnológicos. Então, não é só ele aprendendo, como é ele também ensinando, vivendo essa relação de ensino-aprendizagem, que é o que você diz, tem que começar comigo, porque eu estou buscando uma formação, mas eu levo e trago, porque nunca é de uma mão só, né? Por isso, inclusive, a gente fala de ensino e aprendizagem, são sempre dois caminhos, são sempre é mão a mão dupla, não é mesmo? E aí, eu vou começar a levar essa nossa conversa para o projeto integrador, porque, Célia, quando você fala, exatamente. E aí o aluno da Univesp, ele tem muita condição de fazer essa troca, porque, assim, nós trabalhamos desde o início do curso com a prática de projeto integrador, e a prática de projeto integrador, ela é transformadora nesse sentido, né? Então, aí,
Professora Mônica, falamos de projeto integrador, aí é com Mônica Garbim, né? Professora, diz para a gente um pouco mais, né, sobre o projeto integrador, como é que ele funciona, essa dinâmica que também vai contribuir para que o aluno de pedagogia da Univesp tenha um perfil diferenciado, um perfil para resolução de problemas, para co-construção de soluções entre ele, a escola, entre ele e a Univesp. Conta pra gente um pouquinho. Vamos lá, então. O projeto integrador é meu assunto preferido. Bom, o projeto integrador na Univesp, na pedagogia e nas licenciaturas de modo geral, ele entra como sendo as práticas como componente curricular. Então, um pouco da perspectiva que a professora Célia já trouxe, que é justamente a ideia de você ter o contato com a escola, ter o contato com a tua profissão futura, é um pouco do que o projeto integrador busca na sua essência, né? É contextualizar o estudante de pedagogia para as questões do cotidiano escolar, né? Então, esse é um ponto essencial do projeto integrador. Para que isso ocorra, a gente trabalha em grupos, então os alunos são organizados em grupos de 5 a 7 estudantes, né? E ao longo de um semestre, eles precisam, a partir do nosso tema geral, do nosso tema norteador, eles têm que escolher um local, né, uma comunidade parceira para realizar esse projeto, né, no caso uma escola, enfim, uma entidade educacional, ou mesmo um professor, um aluno, enfim. Depende muito do contexto que a gente está falando, especialmente agora que a gente está na pandemia, a gente tem que abrir um pouco mais esse leque também, né? Bom, a partir dessa escolha, eles conversam com essa comunidade, eles praticam a empatia, né? E essa imersão nessa comunidade, nesse campo, né? Para o entendimento das questões que essas pessoas trazem, né, para eles, relacionado sempre a um tema norteador. A partir disso, eles elencam um problema, e esse problema é o que eles vão ali pesquisar e resolver até o final do semestre. Então, o projeto integrador, ele pressupõe o trabalho em grupo e também a resolução de problemas, como você mesmo apontou. E aí, o importante nesse processo todo é que esse problema seja, de fato, algo viável de ser resolvido, porque a gente também quer impactar as comunidades locais. Então, esse relacionamento escola-universidade, ele também é importante no projeto integrador, de modo que a gente possa efetivamente auxiliar as nossas escolas, normalmente escolas públicas, de cidades pequenas, de cidades grandes, mas que têm algum ou determinado problema, e os nossos alunos da pedagogia ajudam na solução desse problema, né? Auxiliam o professor, o aluno na resolução desse problema de uma maneira bastante, de uma maneira bastante efetiva ali, atuando junto, praticando a empatia. Isso é essencial hoje na nossa sociedade contemporânea, né? Hoje, por exemplo, né, trazendo o gancho do que a Célia comentou há pouco, o quanto que os nossos alunos de pedagogia não podem influenciar esse momento de educação remota, né, que a gente está vivendo, dentro das salas de aulas que estão acontecendo em ambiente virtual. Então, por que não auxiliar esses professores a partir dos conhecimentos que são construídos pelos nossos alunos da pedagogia numa prática educacional, numa prática de ensino que vá, de fato, causar alguma melhora, algum impacto nessas outras escolas que estavam acostumadas até então a trabalhar com ensino presencial, e somente, exclusivamente, ensino presencial. Então, esse contato com a escola, com o contexto profissional, ele se dá de maneira bastante profunda no projeto integrador, na compreensão da dinâmica profissional, na própria questão do trabalho em grupo, né? Quando a gente fala da pedagogia, os nossos alunos de pedagogia, eles trabalham em grupos com os alunos da licenciatura em letras, da licenciatura em matemática. A gente está aí praticando a colaboração, não é? Quando a gente fala de uma escola, como uma escola funciona, né? Os professores precisam conversar entre si, precisam conversar com o colega para, de repente, produzir projetos interdisciplinares. A gente também está praticando aí, de alguma forma, a interdisciplinaridade, né? O trabalho com projetos. Então, são muitas as competências que a gente, gostaria que o nosso aluno, ao
desenvolver um projeto integrador, desenvolva ao longo do curso, né? Porque o projeto, ele está praticamente em todos os semestres do nosso curso, né? A gente tem 6 projetos integradores na pedagogia e cada um, né, semestral, então ele passa o curso todo realizando seu projeto integrador. E aí, Mônica, eu pensei agora, né, num exemplo prático, porque assim, às vezes também fica outro mito, né? Nossa, eu vou ter que achar um problema de pesquisa, nossa, e agora? E essa coisa parece que ela fica tão distante. Na verdade, gente, problemas ou necessidades na área educacional nós temos todos os dias. O que a Univesp oferece para você é uma possibilidade de você, num cenário educacional, olhar para algo e resolver, ou pelo menos apontar soluções para algo. Nós aqui, eu, a professora Célia, a professora Mônica, a professora Glaucia, a gente vive de discussões e de conversas para resolução de problemas. Então, por exemplo, o Univesp Explica, ele surgiu de uma necessidade que foi levantada entre os alunos sobre como que eu posso ajudar, vocês lembram disso, né? Como que eu posso ajudar o aluno a escolher, fazer a escolha dele no eixo? Vai ser licenciatura em matemática, em letras, ou vai ser pedagogia? E a gente ficou discutindo, vai fazer uma live, vai mandar um comunicado, vai X, vai Y, e aí a gente chegou à conclusão que talvez fosse interessante a gente expandir essa nossa informação, essa nossa conversa, não só para o aluno Univesp, mas para o aluno que tem dúvida, né, entre escolher a sua profissão, no caso do magistério. E aí, assim, a gente sentou, a gente estudou, a gente foi pensar em modelos, a gente conversou com a equipe da TV e surgiu o Univesp Explica. Então, assim, resolver um problema faz parte do nosso cotidiano. E o PI vai te preparar para isso. Porque, assim, você estará de frente com problemas de ensino-aprendizagem. E alguns deles, ao longo da sua carreira, e aí eu conto com a Mônica, com a Célia e com a Glaucia, para complementar o que eu estou falando, ao longo da sua carreira, você vai entender que os problemas se repetem. E que muitos você já tem solução porque você já estudou, e outros você vai ter que fazer uma pesquisa para poder resolver. Mas é mais ou menos isso que acontece, não é, professoras? Bom, Simone, é exatamente isso. A gente, para dar alguns exemplos, né, do que dos problemas, né, que os alunos vão resolver, a gente não quer que eles resolvam problemas complexos do tipo como resolver a indisciplina ou mesmo a qualidade na educação, né, que são temas extremamente abrangentes e complexos. A gente está falando de algo mais simples. Então, por exemplo, o aluno, quando entra na pedagogia, ele vai desenvolver, por exemplo, um plano de aula com um professor. Então, ele procura um professor, uma sala de aula, e aí ele pode, por exemplo, ir para o caminho do ensino remoto. Então, como é que eu desenvolvo um plano de ensino, um plano de aula, né, para uma aula na educação remota? Eu vou utilizar uma tecnologia? Não vou utilizar uma tecnologia? O que funciona, o que não funciona? O que o professor já utilizou que é legal e que dá para ser incorporado nesse plano de aula, o que não dá para ser incorporado. Num outro semestre, o aluno vai ter que escolher uma tecnologia para incluir junto com esse professor numa metodologia, numa aula ali também. E aí ele pode escolher um vídeo, ele pode escolher um Google Meet, um vídeo para introduzir uma determinada discussão, ele pode escolher um vídeo que seja uma animação e que faça ali uma discussão depois com um determinado conteúdo específico, de uma determinada disciplina. Então, assim, são temas extremamente, localizados, né? São temas bastante específicos e que nos remetem, de novo, ao trabalho do professor, ao processo de formação de professor e à sala de aula, que vai ser esse contexto de trabalho do professor que a gente está formando. Então, não são problemas complexos, são problemas focalizados. E a gente trabalha essa questão da resolução de problema dessa forma, né? Sem pensar no como eu vou resolver o problema da qualidade de ensino, né? E a gente traz isso para um campo mais específico, que é justamente um problema específico de uma determinada comunidade específica. Simone, só para completar, Mônica, eu estava me lembrando aqui do relatório de reconhecimento do curso de pedagogia, que eu peguei os projetos integradores, né? Eu estava lembrando de alguns belíssimos, então, de um grupo que resolveu
materializar alguns jogos no espaço lúdico da escola. Então, tinha lá amarelinha, não sei, outros jogos assim. Outro grupo que resolveu fazer o cantinho de leitura e que então aproveitou o que já tinha na escola e reorganizou. Quer dizer, são essas questões que você disse, bem localizadas, revistas com tudo que eles estão aprendendo no curso de pedagogia, né? Sim, e aí eu gostei, Célia, dessa ideia do localizada, porque assim, de repente tem gente que está ouvindo e trabalha numa escola muito bem equipada, que não tem problemas com organização de espaço ou com a inserção de novas atividades, mas tem outros problemas. Então, assim, não significa que nem, por exemplo, para essa escola que eles organizaram este cantinho, isso foi uma transformação significativa. Sim. Talvez na sua escola não seja, porque já existe o cantinho, mas com certeza algum desafio vai ter na sua escola, né? Exatamente. E aí, pensando em desafio, porque assim, a gente falou agora de um aluno que tem disciplinas, né? Ele interagiu com os alunos, com os professores, ele fez o projeto integrador, que é um grande exercício para ele olhar para uma necessidade ou um problema e trazer uma solução. E aí, quando ele traz essa solução, da onde ele busca, né? Da onde que brota a ideia? Essa ideia brota da teoria, né? Nós temos sempre no curso, por isso que a gente tem muita teoria no curso e também muita prática, porque na verdade a teoria ela é o grande instrumento que a gente tem para poder entender, para poder trazer para a gente aquele despertar de como resolver um problema, né? Porque existe uma formalização, uma pesquisa de algo que deu certo e você escolhe um caminho, que a gente chama de caminho embasado, né? E aí, toda vez que a gente vai falar sobre embasamento, caminhos, teoria e prática, a gente pensa logo no TCC, que é o nosso trabalho de conclusão de curso. E aí, o TCC da Univesp, quando a gente pensa nele, é com a professora Gláucia Verão. Né, Gláucia, fala um pouquinho para a gente sobre como é o TCC da Univesp e a sua importância. Então, Simone, é muito importante o TCC no processo de formação do aluno, que é onde ele vai conseguir articular os conhecimentos que ele adquiriu durante a sua formação. O aluno que ele já concluiu ali pelo menos 62,5% da carga horária total do curso. Então, ele já passou por alguns PIs, então ele já começou um processo de resolução de problemas locais, ele já passou pela vivência, né, do estágio, ele já teve ali uma boa teoria das disciplinas que podem ajudar ele a investigar, a aprofundar, refletir sobre determinados aspectos, assuntos que ele vivenciou, que pode ter sido pelo PI, ou pelas disciplinas, ou pelo estágio, né? Além disso, o TCC ele vai ajudar a desenvolver no aluno a habilidade de escrita acadêmica, de inserção na pesquisa científica. Então, é muito importante o TCC nessa fase, né, nesse processo formativo do aluno de pedagogia. Tá, então, Glaucio, vamos ver, só para a gente recapitular um pouco da sua fala. Então, na Univesp, o TCC ele não acontece como tradicionalmente em alguns lugares, no último semestre de curso, né? Não. A gente deixa o aluno fazer quando ele tem esse 62,5%, é isso? Isso, exatamente. Tá. Ele já tem uma maturidade para poder desenvolver ali um trabalho que expresse ali, né, uma reflexão, né, uma investigação ou aprofundamento de algum determinado assunto. Ah, entendi. E aí tem um outro aspecto que a gente estava falando de resolver problemas, dessa coisa toda. Então, quer dizer, o aluno, na verdade, ele já vai estar preparado, que 62,5% significa que ele já está preparado para iniciar. Já teve as experiências com um PI, muito provavelmente com estágio, porque a partir de 50%, né, professora Célia, ele consegue fazer estágio, então ele já tem ali, tudo muito começando a se organizar. Agora, fala um pouquinho para a gente, Glaucio, sobre o TCC
da Univesp, porque ele tem uma característica, dentre outras, né, de não ser apenas um trabalho escrito. A gente discute muito internamente na Univesp a ideia, né, da entrega de um produto, da entrega de algo que pode ser utilizado mesmo dentro do TCC, como se ele fosse uma extensão do PI, mas com uma maturidade acadêmica maior. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Existem 3 modelos de TCC na Univesp. O TCC pode ser um artigo científico, pode ser uma monografia ou pode ser um produto, né, que o aluno desenvolveu para determinado fim. Então, nós temos essas diferenças e tem um aprofundamento maior, né, do que ele fez no PI, né? Alguns alunos, inclusive, eles utilizam algum PI como base, mas aí eles fazem um aprofundamento ou até, como fala, expande, né, aquele problema inicial que ele tinha previamente solucionado para poder desenvolver no TCC. Tá. Eu vou citar um exemplo, aí você diz para mim se essa é uma ideia de produto, algo que ocorreu e que a gente sabe que acontece com frequência. Então, assim, alunos com dificuldade de aprendizagem, nós, professores, sempre buscamos alternativas para a recuperação desta aprendizagem. Então, o aluno, por exemplo, ele pode pensar na oferta de aulas ou em estratégias que possam desenvolver, né, melhorar essa dificuldade que o aluno tem, né, ampliar a aprendizagem e diminuir a dificuldade de aprendizagem. Então, assim, quando ele faz isso, eu posso chamar isso de um produto, quando ele faz a entrega de aulas, a entrega de algo que é, de fato, mais concreto, é essa a ideia de produto? Sim, perfeitamente, né? Desde que esteja no contexto ali da pedagogia, né? Desde que esteja inserido no curso dele, ele pode fazer a entrega desses métodos, né? Dessas metodologias que ele quer implementar, né? Algo novo, algo para poder auxiliar na aprendizagem dos alunos. Sim, e aí, gente, acho que é importante a gente lembrar e pensar que nós, da Univesp, sempre pensamos no impacto, né, que o nosso aluno pode causar, óbvio, sempre impacto positivo na comunidade que ele atua, né? Então, assim, de repente você tem um aluno que está numa cidade, de um polo nosso da Univesp, uma cidade pequena, com 2.000 habitantes, e assim, qual seria o impacto, né, desse tipo de ação, o impacto do PI, o impacto do TCC? Então, a gente pensa muito no uso prático e como, de fato, o aluno da Univesp pode começar a se engajar socialmente, né, trazendo soluções e iniciar a sua vida profissional. E aí, a gente volta com esse engajamento, esse início de vida profissional, e eu vou voltar para a Célia um pouquinho de novo, Célia. Né? Claro. E aí, mas acho que agora é o momento que todas nós podemos articular e bater o papo. Então, assim, você disse para a gente que onde houver espaço de aprendizagem, o pedagogo pode atuar. Sim. E aí, assim, onde é que o pedagogo pode atuar? Porque a gente já sabe o que ele precisa ter internamente para ser um pedagogo. E depois da Univesp, o que ele pode fazer? Sabe, Simone, o curso de pedagogia, na verdade, ele tem um compromisso formal, né? Um compromisso primeiro, que é o de formar o professor da educação básica, primeiras séries de educação infantil. Quer dizer, fundamentalmente, o curso de pedagogia tem este compromisso, que, aliás, na Univesp a gente cumpre, né? A gente se preocupa com isso. Mas, para além disso, o pedagogo tem inúmeras outras áreas de atuação. Veja, ele pode ser uma pessoa interessada em artes, e aí ele pode atuar junto a museus, a espaços de arte, a parques, criando alternativas de formação. A formação não se dá só exclusivamente em sala de aula, ela é fundamental, importante, mas há espaços também de artes que você pode fazer. E os museus atualmente estão buscando profissionais para fazer esse trabalho.
Você tem as escolas em hospitais, as salas hospitalares, isso inclusive é uma determinação legal. Os hospitais com crianças em longa permanência precisam oferecer escolaridade, né? Então, é um grande espaço, é uma área de atuação do pedagogo. Há um outro espaço que também o pedagogo vem atuando, que são os presídios, né? Infelizmente, a nossa sociedade tem presídios, né? Infelizmente, a gente tem uma questão social muito séria, mas se a educação puder entrar, com certeza ela contribuirá, e há um espaço muito grande de atuação para o pedagogo nessas áreas. Há áreas também, por exemplo, na área de recursos humanos, né, da qualificação de pessoas. Atualmente, essa ideia de formação continuada é muito presente. Hoje você não para de estudar nunca, né? Você sempre tem outra coisa para aprender e tal. E esse processo contínuo, o pedagogo também está presente. Então, veja, isso assim, só para dar uma ideia geral de como é grande as possibilidades de atuação de um pedagogo. Não é? E, além disso, ele pode atuar junto às igrejas, junto aos sindicatos, junto às empresas que têm creches. Então, enfim, há um espaço muito grande de atuação para o pedagogo. Não é? Eu acho isso muito bonito. E aí, Célia, quando você fala desse espaço de atuação do pedagogo entrando, eu vou chamar um pouco a professora Mônica para a nossa conversa. Porque, assim, por que o pedagogo pode entrar em todos esses espaços, inclusive em empresas? Tá? O que o pedagogo tem, Mônica? Qual é o diferencial que nós, pedagogos, temos e que nos facilita e nos possibilita atuar em tantos espaços? Olha, eu acho que essa formação versátil, né, essa formação abrangente, né, que o pedagogo tem, né, esse conhecimento sobre o ensino e a aprendizagem de modo mais específica e intensa, nos permite atuar em todas essas posições que a professora Célia comentou. Né? A gente pode enumerar nessa questão da empresa, por exemplo, né, com essa crescente aí da educação remota e consequente da educação à distância, a gente tem aí muitas empresas produzindo conteúdos voltados, né, para essas duas formas essas duas modalidades, né, vamos colocar assim. Então, por que não pensar num pedagogo como alguém ali que gerencia todo esse processo de aprendizagem e de ensino que acontecem dentro dos ambientes virtuais, né? Como que eu consigo, de repente, produzir um jogo que é um jogo educativo, ou mesmo um jogo que ele vai conseguir estudar história, algum conhecimento específico da área de história ou de geografia, ou da língua portuguesa? Por que não colocar, né? Por que não o pedagogo não poderia entrar nisso? Porque ele é o conhecedor de como o processo de aprendizagem ocorre. A gente tem aí, no caso da pedagogia, a gente falou hoje, disciplinas como psicologia da educação, alfabetização e letramento, enfim, são disciplinas didáticas, né? São disciplinas que ajudam nesse processo de construção do conhecimento. Então, eu compreendo que essa formação versátil, né, e complexa do pedagogo permite essa atuação aonde, como a professora Célia colocou, aonde aprendizagem, onde houver ensino, né, e para além das escolas, né, das universidades, enfim, para além desses campos que já são tradicionalmente conhecidos, né, Simone? E aí você toca num assunto muito sensível, e eu vou falar de outro mito, que é assim, todo mundo pode ensinar. Na verdade, assim, a troca entre pessoas, ela gera possibilidades de aprendizagem, a gente aprende constantemente. Mas, assim, eu queria que vocês me ajudassem na construção dessa fala, porque é o seguinte, não é tão simples você chegar e você promover um espaço de aprendizagem. Você falar, hoje eu vou dar uma aula, e você vai lá e dá a aula. Tá? O pedagogo, ele é uma pessoa que ele estuda para isso acontecer, que ele pensa nos impactos e nos efeitos do que é ensinar e o que é aprender. Não vou discutir o mérito das pessoas falar, mas eu tenho dom para ensinar. Perfeito, excelente.
E isso faz parte desse nosso movimento, porque se a gente acredita no conhecimento como construção, e principalmente uma construção social, faz parte. Só que, assim, eu gostaria que a gente marcasse um pouco mais agora a importância do pedagogo como o profissional que, de fato, sabe lidar com essas questões que nem sempre são tão intuitivas. Não é verdade? É verdade, que eu vou chamar só, desculpa, Mônica e Glauce, mas a Simone toca num ponto fundamental, né? Assim, não, eu acredito, eu penso que não é todo mundo que pode fazer essa escolha profissional. Algumas condições são indispensáveis para o pedagogo. Então, uma delas, na minha opinião, é ser capaz de ouvir o outro, né, Simone? Abrir mão de si mesmo. Reconhecer que no processo de ensino, quando você é o profissional, você precisa acolher o outro e não achar que você é a peça mais importante do processo. Você é fundamental, mas é fundamental para possibilitar ao outro construir a sua aprendizagem, ao outro se apropriar. Então, eu penso que a escuta sensível, a escuta capaz de compreender o outro é um dos aspectos fundamentais do pedagogo. E tem gente que não se sente bem nesse processo de estar à frente, né, conduzindo um processo onde ele conduz, mas ele não é a figura principal, mas ele não é o único astro, o único artista. Então, a gente precisa ter a humildade ou a clareza de compreender aonde eu fico bem, né? Talvez eu faça pedagogia e prefira trabalhar no museu, por exemplo, né? O que fará de mim um grande pedagogo, mas não necessariamente um professor de sala de aula. Eu acho que isso é uma das riquezas também da pedagogia, que te permite circular em universos que atendam a sua característica, né? E aí me dá uma ideia assim, a outra condição necessária é eu me conhecer, né? Então, eu preciso saber do que eu gosto, do que eu sou capaz, do que me seduz, do que me encanta para poder ser ou não um bom profissional. Desculpa, Mônica e Glaucia, mas eu acho que eu queria dizer isso. Perfeito. A sua fala ela é super interessante, que me faz lembrar até da história do dom do ensinar, né? E do mito. Você tem uma boa didática, né? Daquela história de que você tem o dom da didática, né? Como se na didática houvesse ali enfim, uma receita de bolo, né? De um processo de faça dessa forma que o aluno vai conseguir aprender, né? Então, é bem isso que a Célia colocou ao longo da fala. Inclusive, no início ela fala também, né? E você também reforça, Simone, da importância do professor, né, do pedagogo gostar de estudar, porque no final das contas não há uma receita de bolo, né, como uma receita de bolo, né, que você segue passo a passo para que a aprendizagem ocorra. Ela é um processo. Então, essa fala da Célia, ela me retoma a importância da dedicação do professor com o aluno. Eu sou filha de professora, inclusive, e eu me lembro da minha mãe, pedagoga também. A gente, às vezes eu ajudava ela nos procedimentos ali que ela queria, de repente, fazer uma atividade do mimeógrafo. Eu me lembro do cheiro do mimeógrafo, que eu adorava rodar. Eu me lembro de cortando os coelhinhos na época da Páscoa, enfim, de atividades ali do dia a dia que eram fora desse contexto de sala de aula, mas que eram ali dentro da minha casa, no caso, porque minha mãe era professora, mas que ela levava muita coisa ali para casa. Sim. Então, essa fala da Célia me lembra muito a minha mãe, e a dedicação que ela tinha com esse processo de ensino, né, para que o aluno conseguisse aprender um determinado conhecimento. Então, essa dedicação, ela é importante, e não é, como a Célia bem colocou, qualquer pessoa, né, não é uma questão de dom, não é uma questão, enfim, é importante esse reforço. Eu gostaria de complementar, né, com uma fala da Célia, né, de se conhecer,
que às vezes o pedagogo ele pode ter esse encantamento sobre o processo de ensino, de aprendizagem, mas por uma outra vertente, né, sobre pesquisando, né, sobre construindo ali uma base sólida, né, e tentando melhorar de outras formas essa área da educação que é tão importante. Exato. Sim, na verdade, ele pode ser um futuro teórico, um pesquisador, um futuro teórico que vai trazer para a gente novas possibilidades, né, Glaucia? Então, assim, é um espaço muito bonito, não e assim, e a dinâmica, né, do pedagogo, ela é fantástica. Eu digo que ela é irresistível, ela é sedutora quando compreendida, porque um pedagogo, ele tem sempre um espaço para atuar. Hoje em dia, cada vez mais a gente vê isso, não é verdade? Então, gente, a gente já começou a ir para o finalzinho aqui do nosso programa, e eu queria só resumir algumas coisas das nossas falas, que são importantes para a gente encerrar e para a gente se despedir das professoras. Ser pedagogo, eu sou pedagoga também. Ser pedagogo é uma profissão belíssima que te abre inúmeras portas, inúmeras possibilidades. Ser pedagogo não é brincar com criança em sala de aula. Ser pedagogo é trazer o encantamento para a sala de aula, é tornar o complexo no simples, é tornar o simples no real, é sair do abstrato e ver a criança produzindo, ver a primeira escrita, né? Ou, de repente, organizar uma escola para que a primeira escrita aconteça, ou ir para uma empresa e influenciar, de fato, na formação e na organização de um novo conteúdo, ou também fazer um mestrado, um doutorado, e enraizar pela área teórica e falar, não, eu vou ser um novo teórico, eu tenho uma descoberta, eu tenho anos de experiência, eu vou colocar uma pesquisa e trazer para a gente, que está em sala de aula, uma novidade que pode transformar a nossa sociedade. Então, eu sempre digo nas formaturas das licenciaturas, que eu fiz a melhor escolha possível e eu escolheria o magistério novamente. Então, eu espero que você, que já escolheu o magistério, que você sinta-se muito feliz. E que você, que ainda está na dúvida, não tem mais dúvida não, vem com a gente. Vamos transformar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Porque só educação transforma. Então, eu com essa fala já vou me despedindo e eu vou começar agradecendo, professora Célia, maravilhoso o seu encantamento, muito obrigada. Simone, eu que agradeço muito, eu sempre fico muito feliz e eu só vou registrar, assim, como todos puderam perceber, todas nós somos completamente apaixonadas pelas nossas escolhas profissionais, não é mesmo? Isso também faz com que a gente nunca desista, está sempre investindo, mas é um enorme prazer falar sobre pedagogia e um enorme prazer estar com vocês todas. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Mônica, a nossa mulher da tecnologia, né? E aí a filha da pedagoga. Como que você se despede da gente, Mônica? Eu só tenho que agradecer todas as suas contribuições. Muito obrigada, Simone. É sempre, como eu falei, muito gostoso falar de assuntos que a gente discute no nosso dia a dia e trazer aqui para o nosso aluno ou futuro aluno da Univesp um pouco, né, das discussões que a gente faz nos bastidores, né, do porquê que os currículos são formados assim, por que a gente precisa ter o estágio, por que é importante o projeto integrador, o que é importante no TCC. Então, tudo isso dá uma visão geral para o nosso estudante se apaixonar, assim como a gente, ainda mais pela área que ele escolheu, né, que é a pedagogia. Então, muito obrigada, Simone, foi um prazer. Eu que agradeço. E agora, a Glaucia é a nossa matemática, gente. Pois é, encantamento com matemática é com a Glaucia. E aí, por isso que ela fica sempre muito mais trabalhando com os nossos números, com os nossos dados, junto com a gente, e aí trazendo esse encantamento para a gente, e indo para o TCC, para a área de pesquisa. Glaucia,
Eu agradeço muito sua participação e como é que se despede da gente? Muito obrigada, Simone. Apesar de não fui eu que falei, né, que era importante gostar de matemática, pontuou aí, né, a Célia, mas eu acredito que o pedagogo ele tem uma enorme função assim na aprendizagem, depois para os meus futuros colegas, né, da professora de matemática. Então, eu adorei o papo aqui, adorei contribuir com o curso de pedagogia, que é muito importante na formação do ser humano. Perfeito, gente. Então, eu fico por aqui com mais um Univesp Explica e eu agradeço você que está aqui comigo até agora e com as professoras do curso de Pedagogia da Univesp e eu me despeço dizendo, vejo você em breve com mais um tema do nosso Univesp Explica. Obrigada.